Boa noite, nobres vereadores. Boa noite para a Teta nos assistindo. Boa noite ao jurídico, boa noite ao do som. Vamos dar início à 12ª sessão extraordinária, realizada em 20 de 8 de 2018. Com a presença da maioria dos senhores vereadores e senhora vereadora, em número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Duartina, do ano 2018. Iniciados os trabalhos, solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 6 de 8 de 2018. Acolhendo o pedido de dispensa da leitura da referida ata apresentada pelo vereador Luiz Henrique Pedro, coloco em discussão perante o plenário desta Câmara. Encerrada a discussão, coloco a mencionada ata em votação. Quem for a favor de suas aprovações, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovada a ata da citada sessão plenária. Feito isso e passando os trabalhos do expediente desta sessão ordinária, partindo dos documentos representados pelo Poder Executivo Municipal, peço agora ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 26/2018, de autoria do prefeito municipal. Mensagem número 26/2018. Senhoras e senhores vereadores, vimos apresentar para apreciação desta augusta Casa de Leis o incluso projeto de lei número 26/2018, que dispõe sobre a criação de emprego permanente de nutricionista, em alteração ao anexo 3º da Lei Municipal número 1723, de 8 de dezembro de 2003. Cumpre-me informar aos nobres vereadores que a criação de mais uma vaga de emprego permanente destina-se ao cumprimento das normas estabelecidas na portaria número 2273, de 30 de julho de 2018, do Ministério da Saúde, que trata do credenciamento de município para receberem os incentivos de custeio referente ao núcleo ampliado da saúde da família, com periodicidade da transferência mensal. Há de se esclarecer que o projeto NASF2 é um programa do governo federal, oriundo do Ministério da Saúde, criado em 2008, sendo que somente agora, depois de muito empenho e dedicação da Secretaria Municipal de Saúde, foi autorizado o credenciamento de Duartina, atendendo a um projeto elaborado, desenvolvido no início do exercício de 2017. O NASF2 é uma equipe composta de profissionais de diferentes áreas da saúde, que devem atuar de maneira integrada, com vistas ao apoio dos profissionais da saúde e da família, como estratégia inovadora, que tem por objetivo aperfeiçoar, incrementar e amparar a gestão na atenção básica à saúde da família. Dentre os profissionais, a nutricionista terá um papel fundamental na realização de programas como grupo de hipertensos, diabéticos, obesos e demais pacientes suscetíveis às doenças que afetam as questões alimentares, oferecendo alternativa para a prevenção de agravos, reabilitação do usuário através de prática de uma alimentação saudável, em todos os ciclos da vida e educação permanente em nutrição. Esclareço que os recursos que custearão o mencionado projeto serão transferidos ao município pelo Ministério da Saúde, para manutenção dos profissionais cadastrados, sendo que o NASF2 contempla como profissionais uma nutricionista,
um médico pediatra, um educador físico e um psicólogo. Solicito outrossim que o projeto encaminhado por esta mensagem seja apreciado em caráter de máxima urgência, uma vez que temos data limite para o credenciamento dos profissionais. Desde já agradeço o empenho e a compreensão desta nobre Casa de Leis na apreciação do projeto, por se tratar de matéria de importância ímpar para a nossa população, principalmente aos mais necessitados. Duartina, 7 de agosto de 2018, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, Prefeito Municipal. Tendo o Poder Executivo solicitado tramitação dessa propositura em regime de urgência, coloco esse pedido em discussão. Coloco agora em votação. Quem for a favor ao regime de urgência requerido pelo prefeito quanto ao projeto de lei número 26/2018, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o regime de urgência, declaro o projeto em ordem para ser recebido por esta Casa e o remito às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Peço agora ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 27/2018, de autoria do prefeito municipal. Mensagem número 27/2018. Senhoras e senhores vereadores, vimos apresentar para apreciação desta augusta Casa de Leis o incluso projeto de lei número 27/2018, que dispõe sobre a revogação da lei número 2373, de 29 de novembro de 2017, que autorizou o município de Duartina a participar do consórcio intermunicipal de gestão e manejo de resíduos sólidos do Centro-Oeste Paulista, ratificando o protocolo de intenções que entre si celebram os municípios de Garça, Ubirajara, Júlio Mesquita, Guembê, Fernão, Lupércio, Galha, Alvinlândia, Vera Cruz, Álvaro de Carvalho, Guarantã, Lucianópolis, Ocauçu e Duartina. Cumpre-me informar aos nobres vereadores que no exercício 2017 tínhamos informações que o nosso depósito de resíduos sólidos estava chegando ao seu limite. Todavia, depois de uma visita de órgãos competentes, esta estimativa se prorrogou por mais tempo, ficando prejudicado o objetivo que a lei número 2373 contempla. Outro sim, temos que mencionar que o município ficará sem o ônus do pagamento do rateio do custo de implantação, manutenção e operacionalização do mencionado consórcio, gerando economia de despesa no orçamento municipal vigente e nos vindouros. Solicito que a presente proposição seja apreciada em regime de urgência nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Colocando-me à disposição desta egrégia Câmara Municipal para as informações e providências que se fizerem necessárias, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Duartina, 16 de agosto de 2018, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, Prefeito Municipal. Tendo o Poder Executivo solicitado a tramitação dessa propositura em regime de urgência, coloco esse pedido em discussão. Coloco agora em votação. Quem for a favor o regime de urgência requerido pelo prefeito quanto ao projeto de lei número 27/2018, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o regime de urgência, declaro o projeto em ordem
para ser recebido por esta casa e o remito às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Peço agora ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 28/2018, de autoria do prefeito municipal. Mensagem número 28/2018. Senhora e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, encaminho o projeto de lei número 28/2018, que cria o Fundo Municipal de Cultura do município de Duartina, com o objetivo de ser um instrumento de captação e aplicação de recursos para concessão de incentivos em favor de pessoas físicas ou jurídicas para a realização de projetos artísticos e culturais no município de Duartina. Informa a essa atuante Casa de Leis que esse instrumento alavancará recursos oriundos de convênios firmados com entidades financiadoras, transferências das esferas estadual e federal, dotações orçamentárias próprias, doações em espécie destinada ao fundo e etc., que servirão para o custeio de projetos e ações alusivas às questões artísticas e culturais a serem implementadas no município. O Fundo Municipal de Cultura será o instrumento que administrará os recursos para operacionalização e custeio das demais diversas produções e eventos na áreas da música, teatro, dança, circo, cinema, artesanato, fotografia, literatura, artes plásticas, folclore e etc. O que certamente colocará nossa cidade em lugar de destaque regional. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte administrará o Fundo Municipal de Cultura, sendo que seus recursos não poderão ser movimentados sem aprovação do Conselho Municipal de Política Cultural, ora denominado Conselho Municipal de Cultura. Os nobres edis saberão identificar a importância que o projeto de lei número 28/2018 tem para o município, e com certeza saberão melhorá-lo e aperfeiçoá-lo, com vistas ao incremento e desenvolvimento das matérias que afetam as atividades culturais. Duartina, 16 de agosto de 2018, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, prefeito municipal. Declaro o projeto em ordem para ser recebido por esta casa e o remeto às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde, Esporte e Assistência Social para emissão de seus pareceres. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 29/2018, de autoria do prefeito municipal. Mensagem número 29/2018. Senhoras e senhores vereadores, encaminhamos o projeto de lei que institui o Sistema Municipal de Cultura de Duartina, cria o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura e estabelece diretrizes para políticas públicas de cultura e da outras providências. A igualdade e a plena oferta de condições para as diversas expressões culturais são cada vez mais reconhecidas como parte de uma nova geração dos direitos humanos. Mas para que tais direitos sejam incorporados ao cenário político e social brasileiro, é necessário um amplo acordo entre diferentes setores de interesses para que se defina um referencial no compartilhamento de recursos coletivos. O Estatuto Legal dos Direitos Culturais, em nível nacional e internacional, necessita, portanto, ser fortalecido por consenso que garantam sua legitimidade. Da mesma forma que o Estatuto Legal dos Direitos Culturais
em nível nacional e internacional. A nível local, o aprofundamento da democracia e a qualificação da política pública para a cultura passam necessariamente pela discussão e formulação em conjunto pela sociedade e pelos poderes públicos de um sistema municipal da cultura. O presente projeto de lei tem como objetivo viabilizar um espaço a qual esse debate seja efetivado, permitindo ao conjunto da sociedade intervir diretamente na formulação das diretrizes que irão nortear o sistema municipal da cultura, assegurando assim o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura, assegurados constitucionalmente. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação e aprovação dos nobres vereadores desta Casa de Lei. Atenciosamente, Duartina, 16 de agosto de 2018, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, Prefeito Municipal. Declaro o projeto em ordem para ser recebido por esta Casa e o remito às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde, Esporte, Assistência Social para emissão de seus pareceres. Esgotado o expediente do Executivo, passaremos aos trabalhos do Poder Legislativo Municipal, ocasião em que peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações número 50 e 51/2018, de autoria da vereadora Maria Aparecida Carlone Rotondaro. Indicação número 50/2018. Senhor Presidente, nobres vereadores, indico ao senhor Prefeito Municipal que seja feito o recap asfáltico na rua Venceslau Cordovil, no trecho entre a rua Salvador Pellegrino e a rua Antônio Luiz Benetti, no bairro Vila Salomão Sabag. Justificativa: o asfalto na rua e no trecho acima citado encontra-se muito deteriorado e necessita com urgência de recap. Duartina, 29 de junho de 2018. Maria Aparecida Carlone Rotondaro, vereadora. Indicação número 51/2018. A vereadora Maria Aparecida Carlone Rotondaro, vereadora desta municipalidade, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 142 do Regimento Interno que o presente subscreve, indica ao senhor Prefeito Municipal que estude a possibilidade de fazer o serviço de tapa-buraco na rua Valentim Banhara, em frente ao número 174. Justificativa: nessa rua existem vários buracos causados pelo tráfego de veículos pesados, vindo danificar o asfalto ali existente. A cobrança é grande por parte dos moradores da referida rua. Sala das Sessões, 17 de agosto de 2018. Maria Aparecida Carlone Rotondaro, vereadora. Recebo as indicações na forma regimental e determino à secretaria desta Casa que adote as providências cabíveis. Peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações número 52 e 53/2018, de autoria dos vereadores Luiz Henrique Pedro e Sidney Doreto. Indicação número 52/2018. Luiz Henrique Pedro e Sidney Doreto, vereador em exercício, conforme dispõe o regimento interno, nos artigos 142 e 143, indica ao senhor Prefeito Municipal que estude a possibilidade da implantação de um novo ponto de ônibus com cobertura e assento na rua Hudson Moreira de Carvalho, no bairro Jardim dos Ipês. Justificativa: os moradores do referido bairro vêm constantemente solicitando que seja implantado um novo ponto de ônibus com cobertura e assento, a fim de melhorar as condições daqueles que utilizam o transporte coletivo, sendo que várias pessoas dependem desse serviço diariamente.
Contudo, a parada de ônibus com a cobertura e assento possibilita aos usuários uma proteção contra a ação do tempo, proporcionando maior comodidade às pessoas que por ali aguardam a passagem do transporte. Sala das Sessões, 17 de agosto de 2018, Luiz Henrique Pedro, vereador, e Sidnei Doreto, vereador. Indicação número 53, /2018. Luiz Henrique Pedro e Sidnei Doreto, vereadores em exercício, conforme dispõe o regimento interno, nos artigos 142 e 143, indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente que tome as providências necessárias para a recuperação do campo de futebol de areia localizado na rua Vicente Cabrini, bairro Núcleo Habitacional José Sebastião Pupo. Justificativa: os moradores e usuários do local reivindicam a recuperação do campo de futebol de areia. Segundo eles, há a necessidade da colocação de mais areia e efetuar o nivelamento do mesmo, pois o chão está muito compacto e irregular, fazendo com que dificulte a prática de atividade esportiva no local. Sala das Sessões, 17 de agosto de 2018, Luiz Henrique Pedro, vereador, e Sidnei Doreto, vereador. Recebo as indicações na forma regimental e determino à secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do ofício número 083/2018, de autoria do vereador Sérgio Aparecido de Oliveira. Ofício número 083/2018. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Duartina, com o devido apreço venho por meio deste solicitar a retirada do projeto de lei número 02/2018, que institui ponto facultativo o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e da outras providências. Atenciosamente, Sérgio Aparecido de Oliveira, vereador. Recebo o ofício na forma regimental e determino a secretaria. Mensagem 02/2018, CMD, Câmara Municipal de Duartina. O presente projeto de lei visa... É isso? Não? Só o ofício da retirada do projeto. Ofício, retirado, tá certo. Só isso? Obrigado. Recebo o ofício na forma regimental e determino à secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da moção de aplausos número 3/2018, de autoria do vereadores Sérgio Aparecido de Oliveira e Marcos Alberto Furnaleto e Sidnei Doreto. Proposta de moção de aplauso número 03/2018. Os vereadores... Senhores vereadores que assinaram aqui, não tem vereadora aqui, viu?
Não tem vereadora aqui na indicação. Presidente, na retirada a solicitação do nobre vereador, não tem que fazer a votação para fazer a retirada do ofício? Tenho perguntar para o Chico jurídico aí. Não, porque é só o autor do projeto que pode retirar, né? Tá, obrigado. Os vereadores que o presidente subscreve, considerando os relevantes serviços prestados pela Polícia Militar neste município de Duartina, dos policiais militares lotados em Duartina, propõe na forma regimental moção de aplauso aos ilustres policiais militares de Duartina abaixo relacionados. Cabo PM Adilson Rufato Schmidt, soldado PM Rogério Aparecido Rodrigues. Tal homenagem se faz necessária, pois fomos procurados pelo senhor Antônio Del Vescovo, ao qual expressou o sentimento de gratidão aos policiais supramencionados, conforme relatos no e-mail em anexo. Esperamos ainda que este trabalho seja continuamente louvável, visando tirar de circulação os traficantes, consumidores de drogas e combatendo a criminalidade contra a sociedade duartinense. Sala das Sessões, 17 de agosto de 2018, Sérgio Aparecido de Oliveira, Marcos Roberto Furlaneto e Sidnei Doreto, vereadores. Declaro a moção de aplausos em ordem para ser recebido por esta Casa e o remito às comissões de Justiça, Legislação e Redação para emissão de seus pareceres. Peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da moção de apoio número 01/2018 a PIC número 2/2018 de autoria dos vereadores Moção apoio número 01/2018. Senhores vereadores, considerando que na Polícia Militar do Estado de São Paulo vem ocorrendo uma injusta e vergonhosa distorção entre os salários padrão do primeiro tenente em relação ao do segundo tenente, prejudicando dessa maneira esse quadro de oficiais de forma discriminatória, deplorável e trazendo descontentamento e desvalorização a esses pais e mães de família que juraram dar sua vida pela Polícia Militar em favor da população de nosso estado. Considerando que a diferença entre o salário padrão do primeiro tenente e do segundo tenente chega a aproximadamente 30,03%, sendo injustificável, pois a diferente entre os demais postos de graduações são bem menores, conforme se verifica a seguir. Primeiro, a diferença do salário padrão entre os postos de coronel, tenente-coronel, major e capitão é de aproximadamente 10,5%. Segundo, a diferença do salário padrão entre o posto de capitão e o primeiro tenente é de 7,95%. Terceiro, a diferença maior existente entre as graduações é de soldado e cabo, que é de 13,6%. Considerando que a diferença se iniciou há vários anos e vem aumentando gradativamente com o passar do tempo, não havendo mais perspectiva de nossa parte e nem vontade dos gestores em diminuí-la. Considerando que os policiais militares ocupantes dos postos de primeiro e segundo tenente exercem as mesmas funções e sem nenhuma razão
o segundo tenente recebe praticamente 1/3 do salário padrão a menos que os primeiros. Considerando que o subtenente, integrante do quadro de praças da Polícia Militar, ao completar o tempo para passagem para inatividade, requer sua promoção ao posto de segundo tenente do quadro de oficiais, no termo do artigo 2º, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar. Considerando que o excelentíssimo senhor deputado Fernando Capês apresentou a proposta de emenda à Constituição número 02/2018, que objetiva incluir o parágrafo 2º-A no artigo 138 da Constituição Estadual, visando que a diferença de remuneração no salário padrão entre todos os postos e graduações para imediatamente superior não seja a de 10%. Considerando que a referida PEC já foi protocolada, tendo ocorrido sua publicidade em 21 de abril de 2018, no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Poder Legislativo. Considerando que essa proposta tem por objetivo corrigir esta injustificável distorção, trazendo justificativa a esses oficiais, e que não haveria prejuízo aos demais postos e graduações. Considerando que, se aprovada a PEC em questão, não haveria um prejuízo ao Estado, já que o excelentíssimo governador poderá adequar essa diferença gradativamente com os futuros aumentos salariais que serão oportunamente concedidos à categoria. Diante do exposto, os vereadores que abaixo subscrevem apresento à mesa desta Casa Legislativa, após ouvido o soberano plenário, na forma regimental, moção de apoio ao excelentíssimo senhor Cauê Macri, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a fim de que coloque em pauta a proposta de emenda à Constituição, PEC 2/2018, que visa adequar a diferença de remuneração no salário padrão entre todos os postos e graduações da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para imediatamente superior não sendo para o imediatamente superior não sendo superior a 10%, de autoria do excelentíssimo deputado Fernando Capês. Moção de apoio 01/2018. Por fim, com o devido respeito após a aprovação desta, que a moção em textilha seja levada não só ao conhecimento do excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Cauê Macris, ou Macris, e também ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho. Duartina, 17 de agosto de 2018. Rosevaldo Ferreira da Rocha e demais vereadores. Recebo a moção de apoio em ordem para ser recebido por esta Casa e eu remeto às comissões de Justiça, Legislação e Redação para emissão de seus pareceres. Peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da indicação número 54/2018, de autoria dos vereadores Sérgio Aparecido de Oliveira e Marcos Roberto Furnaleto. Indicação número 54/2018. Sérgio Aparecido de Oliveira, Marcos Roberto Furlaneto e Sidney Doreto. Vereadores em exercício, conforme dispõe o regimento interno nos artigos 142 e 143. Indica ao senhor prefeito municipal para que tome providências no sentido de reforçar a sinalização nas ruas Antônio Luiz Benetti e Valentim Riso, as quais convergem
com as ruas Fargiala, Fares Awad, Venceslau Cordovil Júnior, Timóteo Pereira de Souza, Benjamin Costan Marsiglio, Adolfo Pinheiro de Góes e Francisco Caldeira. Justificativa: a fim de justificar tal indicação, pois as ruas Antônio Luiz Benetti e Valentim Riso hoje é rota de caminhões e carretas, sendo que as referidas ruas possuem sinalização de pare em cada esquina com as citadas ruas acima. Todavia, a reclamação dos moradores é que as carretas e caminhões não estão respeitando as sinalizações e atravessam sem respeitar o sinal de pare, podendo vir a acontecer acidentes nas esquinas das ruas citadas. Uma vez que há relatos de moradores de veículos que, ao estar em seu sentido preferencial, têm que parar o carro devido ao desrespeito das carretas e caminhões, conforme supradito, atravessam a preferencial de tais veículos. Nós, vereadores que subscreve a presente indicação, nos colocamos inteiramente à disposição para juntos buscarmos a solução desta situação. Sala das Sessões, 17 de agosto de 2018. Sérgio Aparecido de Oliveira, vereador. Marcos Roberto Furlaneto, vereador. E Sidnei Doreto, vereador. Recebo as indicações na forma regimental e determino a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Peço ao nobre vereador Sidnei Doreto que faça o uso da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, deputados, amigos e amigas que estão nos assistindo, boa noite. Eu tirei este pronunciamento na Assembleia Legislativa de São Paulo, do qual eu comungo com esse deputado, Reinaldo Augusto, o objetivo de a favor da vida e contra o aborto. Eu venho à tribuna hoje para tocar num assunto que julgo absolutamente essencial para o futuro da nossa democracia. Trata-se da ADPF 442, proposta encaminhada ao Supremo Tribunal Federal e que tem por objetivo descriminalizar o aborto até a 12ª semana da gestação. A importância desse tema, desse julgamento, é para a nossa democracia, está nos dois pontos centrais que ele fere: a dignidade da pessoa humana e a separação entre os poderes. Vamos abordá-los. A dignidade da pessoa humana é fundamental, é fundamento primeiro da democracia. Cada ser humano tem em si mesmo um valor que ultrapassa qualquer preço, qualquer negociação, qualquer poder. Com uma vida humana não se negocia nenhum, por mais indefesa que seja, pode estar sujeita à vontade arbitrária de outra pessoa. Um homem, uma mulher, um idoso, uma criança, um feto, todos eles são fins em si mesmo, não meios para serem usados de acordo com a utilidade que eventualmente tenham. Essa veneração por cada vida humana é uma conquista da civilização. E sempre que foi abordada, e sempre que foi abandonada, nos levaram às piores páginas da história da humanidade. Por acabar de vez com uma vida cheia de possibilidades e futuro, o aborto é um retrocesso enorme. É distribuir uma vida inocente, roubar-lhe a chance de vir à luz, de viver, sofrer e se alegrar neste mundo. A gestante pode sim estar passando por momentos
dificílimos, mas o aborto jamais será a solução. Nós precisamos gritar em alto e bom som. Por cima dos telhados e prédios de todo o Brasil, nós escolhemos 2 vidas. É preciso proteger a dignidade da vida humana em todas as fases de seu desenvolvimento. Sem esse respeito, essa proteção, não há democracia plena. Segundo ponto essencial é que a ADPF 442 fere a separação entre os poderes. O povo brasileiro já se manifestou por meio de seus representantes de forma claramente contrária ao aborto. O Código Penal o proíbe. Todas as tentativas de alterar essa legislação não prosperaram no Congresso Nacional. Isso porque o Congresso se omitiu ou não quis tratar do tema. Não, mas porque o povo brasileiro é contra o aborto. Diante disso, aqueles que querem a legislação da prática no Brasil se voltaram para o Mas como 11 juízes que nunca receberam um voto sequer podem contrariar a expressa vontade da população, esse tipo de ativismo judicial causa um desequilíbrio grave no funcionamento da nossa democracia. O judiciário passa a tomar o lugar do legislativo, e as pautas mais polêmicas deixam de ser objeto dos debates políticos e passam a ser decididas nos gabinetes de ministros, onde está a separação entre os poderes. Onde está o respeito à vontade popular? Onde está a democracia? A legalização do aborto não é aceitável de forma alguma, mas fazê-lo por meio de decisão judicial é um atentado maior ainda à democracia. Num corpo saudável, cada órgão exerce uma função, e no sistema político de um país não pode ser diferente. Por isso, quero expressar aqui a minha total discordância com a ADPF 442, que foi objeto de audiência pública no STF nos últimos dias. E peço a todos os brasileiros que saiam das redes e vão para as ruas, para as praças, para as tribunas. Que a nossa voz seja a voz dos indefesos e da democracia. E aos meus amigos, prefeitos, vereadores, demais colegas, deputados, senadores, para que unidos como representantes eleitos pelo povo, denunciem através de moções de repúdio essa usurpação de poderes. Que o Supremo reconheça que o âmbito correto para esse tipo de decisão é o Parlamento. E, se aceitar analisar o tema, julgue improcedente o pedido, em respeito à vida dos milhares, dos milhões de brasileiros que estão por nascer. Um país que não protege a vida de seus filhos e que não respeita a separação entre os poderes, já perdeu-se no caminho. Digamos, pois, não à ADF 442. Esse é o meu apelo, esse é o apelo de vasta maioria dos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Obrigado a você, Seja. Peço ao senhor, primeiro secretário, que proceda à leitura da moção de repúdio número 01/2018, que repeticam o crime do aborto de autoria dos vereadores Sidney Doreto, Sérgio Aparecido de Oliveira e Marcos Roberto Fornaleto. Nota de repúdio à liberação do aborto no Brasil. Frente à questão da legalização do aborto no Brasil, venho expressar todo o meu repúdio a esta ADPF 442, que questiona os artigos 124 e 126 do Código Penal, que tipificam o crime de aborto, alegando a sua inconstitucionalidade. Assim, propõe a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Quero me manifestar como representante do povo duartinense aqui nesta Casa de Leis, me unir a todos aqueles que nesta cidade são a favor da vida humana e dizer não ao aborto, dizer basta de tanta crueldade contra a vida de inocentes e indefesos. Aqui o nosso repúdio a toda e qualquer forma de exterminar com a vida de fetos já formados no ventre de sua mãe. Esse ato fere a organização constitucional dos poderes e constitui ativismo dentro do Poder Judiciário, que é altamente nocivo às bases do Estado Democrático de Direito em que vivemos, pois realiza uma invasão de competências do Poder Legislativo pelo Judiciário. Nesse sentido, conclama-se para que todos se unam, para que prevaleça em todas as autoridades dos três poderes a consciência do direito natural que sustenta o valor absoluto da vida, bem como a consciência dos fundamentos legais de proteção a esse valor, sem condicionamento, e ainda da harmonia do funcionamento dos poderes entre si. Acredito que a maioria da população brasileira é a favor da vida e contra o aborto. Porém, o que se verifica no país é uma invasão da cultura da morte, já denunciada por São João Paulo II. Visto que o direito à vida do ser humano é inato e não outorgado pela sociedade ou pelo governo, conforme o artigo 5º da Constituição Federal. O aborto não é uma conquista, mas é um drama social que corrói as mesmas raízes da convivência humana. Devemos sair da nossa inércia e nos manifestar em defesa da vida humana. Enquanto a sociedade se omite no seu dever de cuidar e criar alternativas para que a mulher se encante com o seu dom de gerar, políticos e grupos tendenciosos para que não têm compromisso com a dignidade, com a ética, com a fé e com o princípio inalienável do cuidado e do acolhimento, estão interessados em aprovar leis para instaurar a cultura de morte, investindo de forma cruel e insensível em seus interesses contra o espaço mais sagrado e mais seguro da vida humana, que é o útero materno. Ao invés de apoiarmos o aborto, devemos sim lutar para que o projeto de lei número 478/2007, conhecido como Estatuto do Nascituro, que tramita no Congresso Nacional há mais de uma década, possa ser urgentemente apreciado, aprovado e aplicado. O aborto mata não só uma vida indefesa, mas aquela que a gerou, e isso é contra o projeto de vida. Nesse sentido, devemos acompanhar com atenção
dando sempre nosso apoio para que a vida prevaleça, que não nos falte a capacidade de indignação diante de tal ameaça, com também a oração para iluminar as mentes daqueles que expressarão sua opinião a favor desta crueldade. Não está em jogo credo ou religião, mas a grandeza e a beleza da vida, e o direito de ser respeitada, acolhida e amada. A vida é um dom de Deus, e preservá-la é o nosso dever e a nossa primeira vocação. Duartina, 17 de agosto de 2018, Sidnei Doreto, vereador, Sérgio Aparecido de Oliveira, vereador, e Marcos Roberto Furlaneto, vereador. Declaro a moção de repúdio em ordem para ser recebido por esta Casa e o remeto às comissões de Justiça, Legislação e Redação para emissão de seus pareceres. Com isso, essa presidência franqueia a livre palavra para o vereador que dela uso queira fazer na forma do artigo 82 do regimento interno desta Casa. Senhor presidente, aproveitando já que essa belíssima explanação do vereador Sidnei e a proposta deles, eu queria só trazer à tona o seguinte: eu entendo, e todo cidadão, todo povo entende, que são três coisas que cessam a vida, que ninguém é a favor, tanto o aborto, como a eutanásia e como a pena de morte. O brasileiro mesmo, que ele é de bom coração, é difícil ser a favor a isso. Mas a discussão acontece o seguinte: continua tendo pena de morte mesmo sem estar na lei. Você vê todo dia em jornais, em televisão, as milícias matando, o policial matando. Continua a pena de morte, não oficial, não legal. A eutanásia, que é matar para não sofrer, é quando a pessoa está muito doente, que não tem mais ou tal, continua tendo nos hospitais, principalmente com os pobres. Quando o cara está muito ruim, não tem dinheiro para pagamento particular, o cara procura mandar ele logo embora para o outro lado. A verdade é essa. Já não dá o medicamento que precisa dar, não dá o tratamento que precisa dar. O aborto, eu tenho uma ala que diz o seguinte, que não vai aprovar, você não vai aprovar, eu tenho assistido às audiências públicas e tal, e não vai de jeito nenhum. Vai continuar sendo proibido o aborto, tendo alguns casos o Código Penal já permite que se faça o aborto. Mas o que acontece é o seguinte: continuará tendo aborto em todo lugar. E o pior, o aborto clandestino, que acaba ceifando a vida do que está nascendo e às vezes da mãe também. Porque é feito em lugar sem o mínimo de respeito, sem o mínimo feito assim, como se fosse um servente de pedreiro fazendo. Isso é geral, tem tanto lugar que ele cobra uma michelle e faz o aborto. Então, não vai ser legalizado de maneira nenhuma no Brasil. Eu acredito que isso aí nunca vai acontecer, mas continuará existindo. Resta mesmo, como eles disseram ao final aí, que a gente ore para que essas pessoas procurem ter cabeça e não fazer o aborto, planejar melhor as famílias, que nós como políticos procurem fazer algum plano para que planeje melhor a quem vai ter criança, procurar dar apoio a essas mães, as gestantes, tal, para que não chegue a isso. Porque se não tiver essa preparação, continuará tendo um aborto clandestino. Embora não esteja na lei, mas ele continuará, não é aprovado na lei, mas é aprovado no costume. Isso que eu queria deixar também como mensagem, e apoio totalmente a opinião deles, que realmente ceifar a vida tem que ser contra. Obrigado, Priá. Eu deixo aqui meu muito obrigado. E também quero, que vocês prestarem atenção. O que está acontecendo é o seguinte, o Poder Legislativo São Paulo, ele já aprovou o não aborto, mas o Judiciário, por intermédio de pessoas que estão querendo a libertação, a cultura da morte, fica levando as leis para que o Judiciário realmente aprove essa cultura da morte. Então, se isso acontecer, vai ter um desencontro de poderes, Quer dizer, nós que criamos a lei, o Judiciário vem e pode ser maior do que nós que somos eleitos pelo povo. Então está criando um atrito entre poderes. A gente fica atento a isso também. E é lógico que todos, não sei se vocês assistiram às palestras, diante dos países que foram liberados, que foi
liberado esse projeto do aborto, cresceu muito o aborto. O SUS não vai dar conta, vai ser tirar médico que vai salvar a vida para tirar a vida. Então isso a gente tem que estar atento e gritar mesmo, porque isso não pode acontecer em nosso país. Muito obrigado. Boa noite. Gostaria de agradecer a Patréia, a esposa do seu Sidney, as moças que já foram embora, a Mônica Maldonado é a esposa do Wagner. E pegando um gancho a questão do aborto, agora a gente tem as eleições, que nem o seu Sidney disse ali, que está havendo conflito entre os poderes, né? Então é importante demais a gente conscientizar o povo numa política que está tão incrédula e o povo está falando em não votar. Se não votar é pior. É o momento da gente o quê? Escolher os candidatos certos. Porque é absurdo, é mais de 1.500 leis que eles querem aprovar, que eles batem na porta todo dia, que é um absurdo. Eu vou citar só algumas aqui, eu creio que os vereadores nobres sabem, tipo, transformar a prostituição em profissão. Já está batendo na porta essa lei. Transformar a prostituição em profissão, com carteira assinada, 13º e muito mais. Tem também, eu creio aqui que todos creem na palavra de Deus, eles batem forte para que no Brasil venha também a lei de não poder usar a Bíblia, não pode crer na palavra de Deus. Que isso, é lei que, onde a gente vê aí que muitos são recuperados através da fé. As igrejas veio para recuperar, é um pronto-socorro espiritual. Assim como tem um hospital para a matéria, tem as igrejas para o espiritual. Então a gente tem que analisar agora na época de eleição quem a gente vai pôr lá dentro. Porque quem vai pôr lá dentro é a gente, sim ou não? E aí o cidadão vem fazendo um movimento aí, tem mais uma lei também que quer aprovar casamento de homem com homem, mulher com mulher. Não tenho nada contra. Mas também agora vem uma lei que quer aprovar um homem com 2 mulheres. Já pensou isso daí? Aí a gente tem filho, a gente que, nem o seu Cid falou, a gente que é a favor da lei, a gente aprova. Isso vai estar acontecendo na nossa casa. Fora as outras leis que tem por aí, que nem essa também de aborto. A pessoa vai lá e faz o filho, aí depois se arrepende e quer arrancar? Não é, eu também sou contra isso daí. Então tinha que ter pensado antes, né? Então eu creio que esse plano que a Mônica veio explicar aí também já é uma ajuda, é um motivo, é um incentivo. Vai ter a juventude sendo conscientizada através de esporte, através de cultura, os idosos também vai ter atenção. Então eu creio que é isso, ocupando a mente, trabalhando, que a gente vai mudar o Brasil, é na prática contra esses atos. Senão, se deixar do jeito que está, a gente vê a juventude de 15, 16 anos, mente vazia, oficina, todo mundo já sabe ditar, ali é a realidade. Tem pessoas, aí começa com 12, 13, aí já faz filho, cresce, se não aborta, cresce o filho sem uma estrutura de mãe e de pai, quem vai cuidar é o presídio. A gente está cheio disso no Brasil. Então também apoio o seu Sidney aí, sou a favor de parar de tirar a vida, a gente tem que dar vida, não tirar a vida, né? E desejar uma boa noite a toda a Câmara Municipal, a todos os vereadores, o presidente, o advogado, a todos os que estão nos assistindo. E vamos em frente, que eu creio que a política que faz os projetos é ideias, e aqui tem muitas cabeças, é uma ideia brilhante, a gente pode mudar. Deus abençoe a todos. Presidente, demais vereadores, boa noite. É bastante aplausível e importante essa questão que o nobre vereador Adriano levantou sobre essas leis que estão querendo fazer com que nós engolamos de goela abaixo, né? Que sejam engolidos de goela abaixo, né? E a questão também da ideologia de gênero, né? Que hoje está aí, eles estão querendo implantar nas escolas públicas, né, uma cartilha como ser homossexual, como ser homoafetivo, né? Isso daí é um absurdo, né? E é aplausível também a questão que o nobre vereador Sidney levantou, que é a questão do aborto, né? Uma questão que está aí em discussão no Supremo Tribunal Federal, né? E deixo aqui também a minha nota de repúdio contra a legalização
do aborto no Brasil. Só queria esclarecer aqui sobre a retirada do projeto, né, que é um projeto de minha autoria, que é a lei o Dia da Consciência Negra. Eu conversando com alguns comerciantes, né, eles acharam legal a ideia, é aplausível a ideia, mas tem a questão de, no mês de novembro, já existe 2 feriados, né, que é o dia 2 de novembro, que é finados, e o dia 15 de novembro, que é a proclamação da República. E mais um feriado no dia 20, então para o comércio seria um pouco pesado demais, né? Então, levando por esse lado, por essa questão, eu resolvi retirar esse projeto, né? E futuramente aí poder estar estudando melhor e tentando remodelar ele de uma forma para que não prejudique, né, a população e o comércio, enfim. Então a retirada do projeto é mais por essa questão, não é nem pela questão da legalidade do projeto, não, né? Eu vi com o jurídico e nós puxamos a legalidade, é legal esse projeto, né? Eu gostaria também de falar aqui sobre a revogação que o prefeito fez do projeto do consórcio intermunicipal de gestão de manejo de resíduos, né? Na época, quando veio esse projeto, eu até levantei a questão que o nosso aterro sanitário, quando ele foi feito em 2007, né? Eu estava vereador na época. Em 2007, esse foi construído ali com bastante, usou bastante recurso, né? Foi um dinheiro até mais ou menos, até um pouco alto. E o levantamento foi que o aterro sanitário seria para 20 anos ou um pouco mais de 20 anos. Aí, em seguida, o prefeito manda esse projeto falando que o aterro sanitário estava com seus dias se esgotando, né? Não teria mais o aterro sanitário, então teria que fazer esse consórcio intermunicipal, né? Mas, mesmo assim, foi aprovado e hoje muito me espanta a revogação desse projeto. Mas, enfim, tudo há tempo hábil e necessário ainda para ser corrigido, né? Só isso. Boa noite a todos, boa noite a quem nos acompanha, aos nobres pares, boa noite à esposa do Sidney. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o contrato que vai ser feito referente às pessoas aqui do concurso. É muito importante para o município, porém hoje também acaba, por coincidência das informações, uma pessoa me procurou referente a um concurso de 2014 no qual foi aprovado e até então não foi chamado para a sua vaga. E a informação que eu tive é que não tem previsão. E à noite a gente se dê de frente a um projeto no qual há necessidade de fazer a aquisição de pessoas para fazer parte do quadro municipal. A gente até não sabe que cara que fala para a pessoa. A sua vaga não tem, mas para outro tem. Acaba sendo até complicado. Mas gostaria de falar sobre as duas indicações no qual foi feito eu e o nobre vereador Sidney. O vereador foi frontalmente com os munícipes, no qual solicitaram as indicações. Muito importante a referência do ponto de ônibus do Jardim dos Ipês, local esse que vem crescendo a cada dia, com mais aquisição de casas, CDHU. É muito importante que há essa locomoção do transporte para as pessoas que ali residem. E a segunda já era uma proposta na qual a popular sofre muito, é falta de esporte. Um campo que está meio que desativado lá, e a gente solicitou
a recuperação do campo, que seja colocado terra. Eu acho que isso não é tão difícil, mas da última vez que a gente fez a solicitação lá demorou um bom tempo, então acho que entre com um pedido o mais rápido possível para o setor de obras da prefeitura. Referente à moção de repúdio, é muito importante, porque eu também sou contra o aborto. É uma questão que acaba sendo muito discutida, muito debatida. E a gente que é evangélico, a gente é contra totalmente a essa referência. Na palavra do Senhor, em Jó 31:15, diz: aquele que me formou no ventre materno, não os fez também? Ou não os mesmo que se formou na madre de sua mãe? Então a gente acaba tendo essa cultura e essa ideologia e apoia também essa moção de repúdio, esse crime contra as vidas que vem praticando no Brasil e no mundo, né? Eu acho que hoje, aqui em Duartina, está tendo um grande problema. Os munícipes nos procuram e a gente não tem uma área industrial hoje no município. Pessoas que querem instalar suas empresas não conseguem de forma alguma ter esse apoio do município. E é constrangedor todas as vezes a pessoa nos procurar, a gente dá aquela desculpa de sempre de vereador: vou ver, mas você sabe que não vai conseguir fazer nada. É complicado a gente sempre passar por essas questões. E novamente, uma segunda sessão consecutiva, munícipes me procuram, na qual está gerando um emprego no município, mas não conseguem um local propício para instalar sua empresa. E novamente eu venho fazendo essa análise, peço à Prefeitura Municipal, aos órgãos competentes, que faça a apuração dos locais que foram contemplados por empresas com concessão, no qual não está gerando emprego algum e que está desativado no município. Eu espero que seja feito essa análise por parte da Prefeitura e que essas pessoas que venham tentar abrir a empresa possam, de uma certa forma, ter o apoio do município de Duartina. É isso, presidente. Agradeço a oportunidade. Pegar essa empresa que traz o nome dela para a Câmara, que nós vamos pegar os 9 vereadores e vamos arrumar isso para eles. O nome desses caras que estão querendo abrir empresa aqui. Pega, traz para nós certinho, na verdade, o que vai fazer tudo. Eu duvido que algum vereador vai se negar a gente lá no prefeito. Eu sou o primeiro lá e pressionar ele a arrumar. Agora, você que empresa, o nego vem com empresa, o cara quer um prédio para dar emprego para ele. Pelo contrário, nobre vereador, a pessoa que solicitou, ela não quer nem prédio, ela só quer a terra. Ela faz o próprio prédio. Não foi uma, não foi duas, não foi 3. São várias pessoas que nos procuram para montar empresa no município e não tem o respaldo da prefeitura. Então a gente, como vereador, acaba tentando da mesma forma possível, tentar ajudar, tentar dialogar, mas não há esse retorno. Eu sou a favor também, apoio, desde que seja estudado essa pessoa que abrir mesmo, depois que pegar um terreno para construir, só pegar e parar, assim como nós temos muitos casos aqui de pessoas que pegou e está aí parado. Então acho que tem que analisar caso por caso, para ver se realmente a pessoa vai investir naquele, vai dar emprego. Eu sou a favor, você também, da gente ver com o prefeito e ver se consegue colher esse pessoal. É extremamente importante essa questão. Eu acho que se tiver a base apoiando essa questão é muito interessante. E vamos, porque as pessoas que nos procuram sempre as pessoas empreendedoras do município, que já tem uma empresa, mas normalmente 98% é dentro da sua própria casa, que quer expandir o comércio. Então, se os demais vereadores estão encabeçando essa questão, vamos levar para frente, sim. Luiz, Luiz, senhor presidente, só para concluir também, eu também sou muito questionado a respeito dessa que o nobre vereador Luiz está dizendo, é a pura realidade, que eu também sou bastante questionado, pessoas que querem expandir e às vezes tem a barracão lá parado também. A pessoa não trabalha e também não cede lugar para quem quer trabalhar. Então, eu creio que a gente podia trazer esse assunto, como o nobre vereador disse também, para a Câmara com o nome deles e questionar e pressionar.
Porque se já está difícil de emprego, tem pessoas querendo dar emprego, e não, por causa de falta de lugar, seria, né, arrumar com urgências. A gente arrumar isso daí com alegria ainda, porque vai dar emprego. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite à plateia. Voltando primeiramente aqui ao assunto do vereador do nobre Luiz Henrique, tivemos vários problemas com o terreno. Eu logo que entrei no primeiro mês de mandato, eu pedi na sessão passada também, na retrasada, referente a terrenos que são dados às indústrias aqui, tem prazo de 2 anos para começar a construir, não constrói, aí são obrigados a devolver para a prefeitura, ou a prefeitura entrar com uma ação para retomar os terrenos. Lá na fábrica de caderno mesmo, lá naquela parte de baixo, lá está sendo até construído lá, mas quem está construindo lá não é nem uma pessoa do terreno. Acho que o prefeito passou lá, nem passou pela Câmara também. A empresa que está lá está gerando emprego, que é do Travensolo, mas aqueles outros terrenos lá, logo que eu entrei, eu pedi, são 5 terrenos, que já tinham passado os 2 anos deles, para fincar pelo menos um poste lá, não fincaram, não fizeram nada. O que a prefeitura tinha que fazer aqui lá? Retomar novamente, a parte que a prefeitura não faz é isso, retomar os terrenos e passar para as empresas que necessitem. Eu tinha uma empresa, eu cito o nome, é do Marquinhos Coice, lá que está lá em Cabralha, ele comprou o prédio do Nezão lá, ele ia trazer a empresa para cá. Fui 5, 6 vezes até que eu pedi aqui para o prefeito ir atrás, mas também não foi. Ele ia montar a empresa ali, acabou montando em Cabralha a minha empresa lá. Está com 18 funcionários, acho que tem com 10 caminhão, ele corta, ele faz pó de serra, ele vende para a Ambev. Era para ter montado aqui, não montou, porque o prefeito não tem terreno. O que acontece? Aqui em cima também tem uma parte aqui em cima que é o terreno, tem umas empresas que constroem, a prefeitura dá prazo de 8 anos para ela ficar com tantos funcionários, ela fica lá os 8 anos, depois pega e fecha a firma. A lei tinha que ser mudada na forma que ceder os terrenos. O que acontece hoje é uso do terreno. Primeiro era comodato por 10 anos, a pessoa ficava lá comodato com 10 anos, aí depois queria vender o terreno. O que tem que ser feito é o uso real direito do terreno. Ficou lá 10 anos, se a empresa quer ir embora, o terreno volta para a prefeitura cede para outra empresa. O que acontece? Tem terreno em cima bom parado ali. Tem vários. O que eu pedi também lá me passaram aqui, a empresa está até fechada, mas tem um terreno lá também, lá na Congonha, que é da prefeitura. Ia ser cedido para a empresa lá, por funcionários, não cumpriu, a empresa está parada o CNPJ dela, e está lá terreno. Aqui perto da delegacia ali, ó, tem vários barracõezinhos ali que servem para empresas pequenas. Tem uns lá que tem pessoas que estão com 3, 4, tem uns que estão com um depósito. A prefeitura também não vê isso. Na primeira vez eu fui atrás disso daí, criei até atrito lá, falei para fiscalização, porque isso daí não faz parte do vereador. O vereador tem que fiscalizar e passar para a prefeitura. Quem tem que fazer a obrigação de cumprir a lei é a prefeitura, não os vereadores. Os vereadores estão aqui para falar, para alegar o que tem que ser feito. Comprar terreno. O prefeito vai vender lotes agora lá. Esse dinheiro poderia ser muito bem investido na compra de uma área industrial. É uma sugestão que poderia ser dado, vocês dão para ele, porque, como você falou, tem que ser o pessoal da base ou todos os vereadores, porque se chegar eu falar lá, ele vai falar assim que vai comprar tinta amarela, mas não compra o terreno. Seria uma sugestão, esses terrenos aí, mesmo até que quando você vende um bem, que até a imprensa criticava muito, quando a gente colocava um terreno para vender, que estava dilapidando o patrimônio público. O que está acontecendo hoje. Mas se for investido em outra parte, porque quando você vende um patrimônio, você pode gastar 30% dele, outros 30% você tem que comprar em área. Você não pode usar todo o dinheiro da prefeitura, a não ser que você pague os próprios precatórios da prefeitura. É o que está acontecendo hoje. Não tem terreno, indústrias querem vir para a cidade, os terrenos que estão com indústrias parados, que elas já têm o direito sobre o terreno, não tem como tirar mais elas dali. É um caos. Referente ao aborto também, eu sou totalmente contra. Há casos que já específicos na lei já se pode fazer o aborto, mesmo assim é um crime.
Como o nobre vereador falou, o aborto acontece hoje em dia, uma grande parte quer que ele seja legalizado, porque como o nobre vereador falou, são feitos em buracos, taperas, porque são proibidos e acaba ceifando a vida da mulher e do nascente. Mas eu acho que tudo isso tem que ter uma prevenção, porque a criança que está para nascer, ela não tem culpa. Eu vi uma charge esses dias, que uma mulher foi uma criança de colo no médico para atender, e ela estava grávida e falou que queria fazer um aborto. O médico disse, eu não posso, mas eu vou fazer um aborto. Não, mas eu não quero fazer um aborto. Então falou assim, vamos fazer então. Qual dos seus filhos você quer matar? Não, vamos matar esse que está no seu colo então. Eu falei, mas esse é meu filho. O que está na sua barriga é seu filho também. Como você vai querer matar o seu filho? Se já está com um no colo, você vai querer, mata o que está no colo. Não. Então é assim que acontece. Repudio isso daí mesmo, eu acho um absurdo. Eu acho que tem que ter uma prevenção. Hoje a coisa está meio complicada. Você vê aí, o nobre vereador também falou, criança com 13 anos grávida. A educação familiar está se perdendo. Uma criança de 13 anos vai dar à luz a uma criança, quem vai cuidar vai ser o presídio, porque ela não vai ter condições. Se a mãe não teve condições de dar acontece, vai falar que, pelo amor de Deus, mas a maioria que acontece são pessoas que estão meio desestruturadas, as famílias, e é uma grande perca esse aborto, e eu acho que, se Deus quiser, essa lei não vai ser aprovada pelo Congresso Nacional. Como o nobre vereador falou que em São Paulo é proibido, mas a lei ela é federal. Então eu acho mesmo se aqui no estado de São Paulo foi proibido, se a lei é estado federado, não é? Nos Estados Unidos cada um tem sua lei, ela vem de cima para baixo, então vai ser legalizado. Vamos torcer para que os nossos políticos não cometam essa loucura. É só isso. Só para terminar também, tinha um ponto de ônibus pedindo no Jardim dos Ipês aqui. Eu não sei se foi pedido um lá também, na Popular, o pessoal estava reclamando também. E aproveita já quando o nobre já pede um lá também, já para Popular também lá, já que esse tempo atrás, até no Facebook lá, acabaram anotando o meu nome e o do Serginho. Mas como eu falei, é melhor o nobre pedir do que a minha pessoa. Só complementando, presidente, a fala do nobre, quando eu falo referente à base, a situação, eu coloco todos, eu não separo, a minha pessoa não separa quem é o vereador ou deixa de ser. É que o nobre falou assim, se a base pedir melhora, né, então... Não, eu acho que você entendeu errado, eu coloquei a base e a oposição, eu não separo individualmente cada um, eu coloquei num geral. O que for bem para a cidade, eu acho que todos os mundos estão de comum acordo, né? E referente à rota, a intenção é pegar todo o pessoal ali que se encontra o mais próximo possível desse ponto ali, tanto a Popular quanto o Jardim dos Ipês ali. Jardim dos Ipês é aqui? Sim, aqui. Popular e Jardim dos Ipês. Não, a Popular é Sebastião Pupo. Ah, tá. Seria a Popular Nova, seria Popular, outro né? Ponto lá. Não, aqui é a Décio Salzedas, aqui é Décio Salzedas, aqui é Sebastião Pupo, né? Que fala Popular Nova é Popular. O presidente, também seria assim bacana nós todos aqui convidar o prefeito, o vice-prefeito e esses donos da empresa para vir aqui uma vez explicar aqui. Mas primeiramente, nobre, tem que ter essa área. Se não tiver essa área, não tem uma estrutura. Mas primeiro, então explica para eles, para os empresários. Fala, nós estamos sem área, porque senão fica que nem o Luiz falou, fica aquela desculpa da gente. Vamos ver e o tempo passa, vai estar 1 ano e meio de gestão. É 2. Lógico que em 4 anos não dá para fazer tudo, mas se a gente não plantar agora, vai passar, vai voar. O que seria importante salientar aqui, as empresas pequenas, essas que tem que dar mais valor, essa que tem que dar mais incentivo. A empresa que dá 5 empregos, 10 empregos, essas que vêm para o município, né? Às vezes o gestor público ele fica esperando uma metalúrgica, né, grandes empresas vir para cá. Seria interessante que viesse, mas são essas as pequenas empresas, né, essas que dão um emprego na cidade. Então essas daí que teria que abraçar mesmo, não deixar
pegar e abraçar e não soltar. Fim do expediente desta sessão ordinária. Informo haver os trabalhos da ordem do dia desta noite. Pondero que está em pauta o projeto de lei número 21/2018, que dispõe sobre a outorga de escritura de propriedade de imóvel alienado do Artina Café, e projeto de decreto legislativo número 01/2018, Avenida Canil Abdala. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 21/2018. Projeto de lei número 21/2018, que dispõe sobre a outorga de escritura de propriedade de imóvel alienado. Autor Aderaldo Pereira de Souza Júnior, prefeito municipal. Coloco o projeto anunciado em primeira discussão junto ao plenário desta Câmara. Coloco agora o projeto de lei número 21/2018 em primeira votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado citado projeto de lei. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 01/2018. Projeto de lei legislativo número 01/2018, da denominação prolongamento da rua Celso Cardia, a qual, indo no sentido do Artina Fernão, vira à esquerda, toma rumo por terras da família Calil e chega pela antiga estrada da FEPAS até o cruzamento da rua Antônio Luiz Benetti, nos fundos da Vila São Paulo, em nossa cidade, de Avenida Abdala Calil. Autor Rosenvaldo Ferreira da Rocha, vereador. Coloco o projeto de decreto legislativo anunciado em primeira e única discussão junto ao plenário desta Câmara. Coloco agora o projeto de decreto legislativo número 01/2018 em primeira e única votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o citado projeto de decreto legislativo número 01/2018 e determino a tomada das providências cabíveis. Convoco os nobres vereadores para mais uma sessão extra para segundo turno de discussão e votação do projeto acima. Informo aos nobres vereadores que na sessão ordinária do dia 24/8, extraordinária do dia 24/8/2018, às 11 horas, será discutido e votado os projetos de lei número 24/2018, terreno para venda, e o projeto de lei número 25/2018, para carregadeira, e 26/2018, emprego nutricionista. Nada mais havendo a tratar, e agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária, determinando ao diretor-geral da Secretaria desta Câmara que lavre a ata de sessão. Boa noite.